Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui estamos outra vez com o programa Adoração em Família. O tema de hoje é controvérsia, positiva ou negativa? É possível viver sem controvérsias, sem conflitos, sem problemas? Seria muito bom. É possível? Como lidar com isso? Começa agora a Adoração em Família. O Adoração em Família, nessa temporada, temos como base a Bíblia e o Espírito de Profecia com o livro Mente, Caráter, Personalidade, volume 2. E para discutir os nossos temas, nós temos convidados especiais que vocês já conhecem, mas queremos apresentá-los outra vez para você. Temos aqui o pastor Boger, que é o responsável por mordomia cristã. O pastor Boger é o departamental de mordomia para toda a América do Sul. Ao seu lado aqui o pastor Hélio Carnassali, nosso amigo. O pastor Hélio é responsável por liberdade religiosa e pelo Espírito de Profecia também para 8 países da América do Sul. E temos o privilégio de ter conosco o reitor do SALT para todos os seminários da América do Sul, Dr. Adolfo Soares. É uma alegria tê-los conosco, é um prazer poder receber nesse momento e queremos começar o nosso programa de hoje. E para tanto quero convidar o Dr. Adolfo para fazer uma oração, convidar o Senhor para estar conosco. Oremos. Nosso querido Deus, somos gratos ao Senhor por esta grata oportunidade, onde vamos conversar temas referentes à nossa saúde emocional, à família, ao diálogo, à comunicação. Esteja conosco para que com sabedoria possamos dialogar sobre esse assunto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como já dissemos, o nosso tema de hoje é controvérsia. Controvérsia positiva, negativa, podemos viver sem, como é lidar com tudo isso? E para começar a nossa discussão, queremos ler a nossa Bíblia. Procure na sua Bíblia o livro de Filipenses, o capítulo 2 e o verso 3. Filipenses 2:3 diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Amigos, colegas, é possível estar de acordo sempre, em todo o tempo, com todas as pessoas, especialmente em casa? É possível estar sempre de acordo? É muito difícil, pastor Alas. É difícil? Não é fácil, não. Mas nós somos desafiados a respeitar as diferenças. Uhum. E esse é o desafio. Não precisamos estar em acordo ou concordar tudo com todos ao mesmo tempo. Mas nós precisamos estar em harmonia. Isso sim. Esse é um desafio necessário para o cristão. Viver em harmonia, ainda que eu discorde de uma ou outra opinião ou pensamento. Não falamos de princípios, falamos de percepções. Harmonia, sim. Em acordo totalmente, todo o tempo, difícil. É, porque a gente sempre imagina que pelo outro pensar diferente, parece que já está errado. Eu penso assim, o outro pensa diferente, já está errado. Como lidar com isso em casa? Porque essa é uma realidade que todos nós enfrentamos. Nós temos que cuidar com o círculo vicioso. De um fala e o outro reage. O outro reage e o outro fala. E temos que quebrar esse círculo vicioso e colocar um círculo virtuoso com Jesus para harmonizar e se entender em meio a essa diversidade. Pastor, foi muito bem colocado, porque muitas vezes, você que está me ouvindo aí, alguém está dizendo para você uma informação que você não concorda e você automaticamente começa a pensar numa forma de rebater, de contestar. Você nem escuta o outro, você quer simplesmente defender o seu princípio. Como lidar com isso? Considerando que somos seres individuais, únicos, não devemos e nem podemos esperar que haja concordância em todos os aspectos. Eu acho que o que foi colocado anteriormente é importante. É valorizar a opinião do outro, considerar que o outro é diferente e não necessariamente equivocado. Não podemos partir do ponto de vista que outro está errado e que minha opinião apenas é a importante. Devo também pensar que assim como eu aprecio que valorize a minha opinião, o outro também aprecia, de tal forma que ouvir todo o discurso, muitas vezes nós pais, o filho começa a contar uma história, já supomos o final, o fim dela,
já fazemos uma intervenção de correção, enfim. Temos que ouvir toda a conversa para tomar, então, partido ou tomar uma opinião em relação ao assunto. Agora, algumas pessoas parecem que têm o prazer de semear discórdia. Semeia discórdia, semeia discórdia, parece que tem uma alegria em colocar uma pimenta e um veneno. Quem vive assim, colocando pimenta e veneno o tempo inteiro, vai colher o que no final da vida ou durante a sua vida? O que vai colher? Aaron White fala que nós não deveríamos sequer pensar nas falhas dos outros. E essas pessoas que gostam de uma fofoca suculenta, elas precisam realmente de conversão. Precisam converter a sua língua, respeitar a pessoa com todo o carinho que a pessoa merece, assim como ela também deve ser respeitada. Há pessoas que conseguem extrair de nós o melhor que nós temos. Infelizmente, o contrário também é verdade. Há pessoas que conseguem despertar em nós um pior que nós temos, né? Então, nós precisamos trabalhar duplamente com a pessoa que age assim e conosco mesmo para que a gente não entre nessa jogada. A gente não entra nessa jogada. Pastor Alex, só um minutinho. Eu tive uma bênção, creio hoje ser uma bênção, de Deus ter colocado na minha vida ao longo desses anos de ministério, pessoas com pensamentos tão, entre aspas, absurdamente diferentes dos meus, e a minha reação era muito forte contra aquilo. Depois passa-se um pouco o tempo e você percebe, olha, que aquela pessoa não está de todo errada. Não é? Então, a mistura, essa mistura das ideias aparentemente tão contrárias, elas nos ajudam a enxergar as coisas por pontos de vista diferentes. Parece que algumas pessoas gostam de se comportar como patrulheiros cósmicos do pecado, né? Patrulheiros cósmicos falhou, do pecado. já está lá apontando. Se esse for o nosso caso, não temos que pedir perdão a Deus, pedir um coração perdoador, um coração sensível. Sensível não para ver o erro do outro, sensível para agir com respeito em relação ao outro. Tem um ditado que fala assim, que quem semeia vento, colhe tempestades. Quer dizer, eu tenho que pensar muito antes de agir, porque o outro lado vai reagir também. Pastor Wallace, uma coisa que a lição de hoje estabelece é que os pais, o esposo e a esposa precisam estar de acordo em pontos para transmitir aos filhos uma mesma lição. Então é importante, ainda que o marido e a esposa tenham um ou outro ponto de discordância, que tratem isso em separado, resolvam essa diferença, encontrem um caminho e falem uma mesma linguagem, para não projetar sobre os filhos a discordância do casal, que isso é muito desastroso. Uma coisa interessante, né? A gente combina antes as coisas, né? E quando está acontecendo a vida, se há um desacordo, temos que ter sabedoria para poder lidar nesse momento. Então, que cuidados nós devemos ter ao disciplinar os nossos filhos nesse momento da discordância entre nossas ideias e pensamentos? Nós temos que ter alguns critérios prévios, já combinados. Não decisões de momento ou, às vezes, querendo colocar uma disciplina em cima de algo que não merece tudo aquilo, mas tendo essa prévia, essa calma, pensar antes de reagir, antes da disciplina, nunca fazer isso com espírito de raiva, com o coração carregado, mas com conversa, com entendimento, com oração, isso acontece. Ok. Muito bem. Eu acho que algumas vezes nós nos comportamos de um modo que queremos fazer prevalecer a nossa opinião em relação aos outros. Sabe que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 18? Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Que coisa. Eu acho que vale a pena uma reflexão com as pessoas que nos acompanham. Esse princípio estabelecido pelo apóstolo Paulo é muito importante. No que depender de vós, ou seja, no que estiver ao meu alcance, eu tenho que fazer o possível para ter um relacionamento de paz com os outros. Eu não tenho que esperar que o outro faça ou cumpra a sua parte. Eu tenho que fazer. Você está em desarmonia com alguém? Você brigou com alguém? Andou discutindo com alguém? Se você é cristão e educado, você vai procurar essa pessoa, vai pedir perdão e pela graça de Deus, você perdoará e também será perdoado. Nesse mundo de pecado que vivemos, é impossível viver sem ter conflitos, diferença ou controvérsia. O importante é termos sabedoria do céu, o importante é suplicarmos do Senhor o Santo Espírito para lidarmos com esses momentos com tranquilidade, sabedoria, respeito
E muita atenção. Nesse momento, para continuar o nosso estudo, que não termina aqui, que foi só o começo, pegue agora a sua Bíblia, o seu livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, para terminarmos a discussão entre os amigos que aí estão. Que Deus abençoe você. Nos encontramos numa outra oportunidade com o nosso programa Adoração em Família. Até logo, um abraço.